tem mais um outro caso importante da gente trazer aqui, que é o caso da Larissa Manoela. Você lembra aquela jovem que havia sofrido algumas violências do padrasto? A justiça agora determinou que Diego Antônio Sanches Magalhães passe por um exame de sanidade mental após ter confessado matar a Larissa Manoela, de 10 anos, com 16 facadas aqui na Grande São Paulo, no município de Barueri. Segundo o Ministério Público do Estado, a medida foi solicitada após alegadas tentativas de suicídio e vários distúrbios psicológicos. Esse crime foi cometido após uma discussão com a menina e o réu vai responder por feminicídio cometido contra uma menor, né, de 14 anos, com a crueldade e sem nenhuma chance de defesa. Como é que você vê esse exame aí de sanidade? Novo, Que é o que olha você só, falou, todos né? eles acabam pedindo esse exame de insanidade, né? Que é natural. A gente precisa saber, a pessoa estava em surto, não estava em surto, ela é imputável, semi-imputável, inimputável. E aí o que acontece? No caso dele, veja só, ele já tentou, né, tirar a própria vida, ou seja, o autoextermínio. O que é bastante complicado também nesse caso. Por que esse homem tentou fazer isso? Mas isso significa que ele era inimputável no cometimento daquele crime? É isso que a gente precisa entender. E essa avaliação, que é feita, né, por peritos que são competentes ali, né, que é feito isso a pedido da justiça, eles vão avaliar. Porque independente dele ter uma doença pré-existente, e depressão, gente, é doença mental, é uma doença mental, diferente de um transtorno. Então, quando a gente fala que ele é bipolar, que ele tem esquizofrenia, que ele tem depressão, são doenças mentais, diferente dos transtornos. Transtornos, que é o borderline, narcisista, o de psicopatia, né, que é o antissocial. E o transtorno não tem cura, porque ele é um transtorno, ele não é uma doença. Sim. Já a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade são doenças. Mas isso não significa imediatamente que, por ele ter a doença, que ele é inimputável. Tem que saber se a pessoa estava em surto, porque até uma pessoa normal, que não tem nenhum traço de doença mental, pode entrar em surto. Ela pode ter algum gatilho que deixa ela em surto. E o surto, ele não é algo que é momentâneo. Tem surtos que duram semana, entende? A pessoa ela fica em surto ali, é complicado. Ô, Carla, mais uma dúvida, assim. Falando português claro aqui. Tá. Você não acha que talvez a legislação penal seja muito permissiva? Então, a gente tem que entender de é fato muito, se essa não estão pessoa pensando muito tem em hipóteses alguma assim. questão de uma doença mental que tenha prejudicado e que tenha levado ela a cometer um crime. O que que a legislação pensa sobre isso? É que aquela pessoa, ela não, de fato, não entendia o que ela fazia. Para que você seja condenado, né, a nossa lei, ela precisa garantir que você entenda o ato. O que você fez, né? É um ato repugnante. Porque se você não entende o que você fez, você cometeu algo que você não tinha noção do que estava fazendo, aos olhos da lei, como é que eu vou te condenar? Isso não significa que não exista ali algum mecanismo, inclusive, de separação dessa determinada pessoa da sociedade. Nós tínhamos os hospitais de custódia, que aí... depois da lei antimanicomial, eles estão sendo desativados. Então, o que a lei diz? Essa pessoa precisa, né, ir para um local até que ela diminua a sensação de periculosidade dela. Aonde? Eram os hospitais de custódia. Nós não temos. Aí vamos abrir alas em penitenciárias. Também não existe. Você não pode colocar uma pessoa que tem uma doença mental, né, teve um surto prévio, misturado com presos comuns. Porque, gente, aí realmente vocês não têm noção do problema que isso pode gerar. Agora, claramente mais um caso, né, Regis? Essa coisa de ciúmes, né? Não, o padrasto vai lá, padrasto vai, a menina ocupa espaço. Isso aí também muitas vezes, vamos falar a verdade, o mundo é realmente muito cruel. Muitas vezes o ciúme não é nem por espaço, por atenção. Exatamente. É muito comum padrasto crescer os olhos em cima de garotas que são que não são suas filhas. Você está entendendo? Tem uma série de coisas. E outra coisa, agora virou moda, né? Agora todo mundo que comete crime alega surto.
Que nem antigamente. é sempre. Exatamente. Isso é sempre. Porque eu fiquei ouvindo vozes na minha cabeça. Isso é Ai, sempre. surtei. Eu tô endemoniado. É, Tá entendendo? exatamente. Agora, precisa tomar muito cuidado nessa coisa de mas o cara estava surtado, então ele não estava nas suas faculdades mentais plenas para entender, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, se uma pessoa tem surtos psicóticos, ela vai ter lampejos de entendimento do que ela fez, cara. Então não é... Eu não vejo como isso é um tipo de atenuante. Cara, se você tem um surto psicótico e você cometeu um crime, não adianta você usar o surto como um atenuante. Você cometeu um crime, ponto. Se você... Não sei, é a minha visão. Não, sim, ele vai... O que ele vai alegar, Regis? Ela me chamou de corno. Gente... De novo, a vítima não está lá nem para dizer se é verdade ou é mentira. Olha o controle da narrativa de novo. Ali, ele me chamou de corno. Por isso você vai lá e vai fazer tudo isso? Tanto assim, a família, né, inclusive, permitiu a exumação do corpo da menina para saber se ela não sofreu nenhuma violência sexual. Aí isso ainda não aconteceu, gente? Foi o que eu falei aqui no Sabe? começo. Então, assim, Vamos olhar o muitas... negócio do ciúme aí por Ele outro ângulo. vai indo, né? Vai se escondendo, aí busca. Eu não estou dizendo que esse homem não tenha depressão, a gente não sabe, a gente precisa, inclusive, do laudo médico pré-existente dessa doença, saber se ele estava, né, fazia uso de remédios, que remédios, se ele tomava os remédios, se de fato ele estava em surto. Remédio, né? Também tem isso, porque tem gente que tem algumas doenças, né, mentais, Sim. os remédios são, às vezes, complicados, porque eles engordam, baixam a sua vontade, né, de fazer as coisas, a sua libido. Então, as pessoas acabam não tomando os remédios, o que é muito ruim, porque quem tem uma doença precisa de um tratamento de verdade, porque as pessoas que aceitam o tratamento, elas conseguem ter uma vida regular. Agora, ok. é mais uma vida que não está aqui. Exatamente. Pra poder se e uma menina que defender, não pode não se tá, defender e falar, né? ela disse que eu sou corno. Como que a gente sabe se ela falou isso? Exato. É ele que está falando. E ele vai falar o que ele quiser. Agora, só para entender, se esse exame ele der realmente que ele não possui sanidade, o que acontece com ele? Ele vai responder por homicídio doloso, com vários agravantes ali, né? Então, assim, ele vai responder por feminicídio. E, de novo, ela é uma menina. Era, Uma né? criança. É muito triste, gente. Carlinhos Albuquerque sempre aqui no Padrão do Investigação Criminal, um canalzaço que ela tem um trabalho espetacular de vários jornalistas, pessoas que são influentes do mundo policial. Essa é a nossa análise da primeira hora aqui do Além da Notícia, de todos os principais casos você vê por aqui. E olha, tem mais, inclusive, no final do dia, porque o Caso a Caso chega às 6 horas da tarde. Fiquei sabendo hoje que Lala e Carlinha vão receber Raquel Galinatti, delegada Raquel Galinatti vai estar por aqui para falar de Oruan. Vocês vão se debruçar bem sobre o caso Oruan. E o nosso querido professor e doutor Christian Costa, aí, um dos maiores perfiladores criminais. É uma das questões que a gente pode até trazer para que ele coloque na mesa, né? O que essas pessoas tentam, né, inventar. Tem insanidade, não tem? Muito bem, hoje às 6 horas da tarde você acompanha tudo no Caso a Caso com Carlinha. Mas antes de ir embora, eu quero saber a votação do cabelo. Fefe, coloca a enquete, por favor, pra gente. Só pra gente poder analisar. Vamos ver quem que assim, eu tava esperando, né? Ah, passar não, esse perfeitamente. assunto. Vocês não Vou criar podem enquete agora, Fefe. Pode criar, Fefe, porque agora a pergunta que não quer calar nesta quarta-feira é a seguinte: o corte de cabelo de Regis Tadeu é ridículo ou estiloso? Nós vamos dar duas opções, democraticamente. Verdade. Eu ainda agradeço. É ridículo Eu ainda ou é agradeço estiloso? por ter só duas opções. Muito obrigado. Você acha que poderia ser mais, né? Poderia ser mais. Poderíamos colocar, por exemplo, um corte anárquico, né? Uma coisa um pouco... Pode né? ser.